George Orwell, pseudônimo de Eric Blair, foi um escritor e jornalista britânico de vida simples que escreveu sobre suas ideias. Eric nasceu na Índia Britânica no dia 25 de junho de 1903, filho de um funcionário público, e sua mãe era filha de um comerciante francês. Em 1949, George Orwell publicou o livro 1984, que previu o futuro. E é sobre essas previsões que você vai ver nesse vídeo. Então, bora começar? O ano é 1984. Winston Smith trabalha no Departamento de Registro do Ministério da Verdade, que era responsável pelas notícias, entretenimento, educação e belas artes. Havia mais 3 ministérios: o Ministério da Paz, responsável pela guerra, o Ministério do Amor, responsável por lei e ordem, e o Ministério da Fartura, responsável pela economia. Winston morava em um apartamento na Mansão da Vitória. Dentro do seu apartamento tinha uma teletela, que era uma placa de metal alongada, podendo ser comparada a uma TV, que de um lado mostrava a propaganda do governo e do outro lado o aparelho espionava as pessoas, vendo tudo o que estava acontecendo. Em nenhum momento a teletela parava de mostrar as propagandas do governo e ela não poderia ser desligada de forma alguma. Ele morava na Oceania, cidade de Londres, uma cidade fictícia criada somente para o livro, que era dividida em 3 nações: Oceania, Eurásia e Lestásia. Em determinado momento, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e era aliada com a Lestásia. E em outro momento, a Oceania estava em conflito com a Lestásia e era aliada à Eurásia. A nação da Oceania era coordenada pelo Grande Irmão e pelos membros do partido interno, que eram pessoas ricas e com benefícios. As ruas da Oceania eram repletas de cartazes com o rosto do Grande Irmão e com o seguinte slogan: "O Grande Irmão está vendo". Além do lema do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O Grande Irmão não deixava nem os pensamentos das pessoas fugirem de seu controle. Ele utilizava a polícia do pensamento, que usava de psicologia e vigilância para eliminar membros que pensassem de forma contrária ao partido. Aquele que fosse pego pensando ou fazendo algo contra o partido desaparecia e tinha tudo que provava que ele existia apagado, ou era torturado e recebia uma reeducação para assim ser livre novamente. Tudo o que acontecia de errado na Oceania era culpa de Emmanuel Goldstein, que era o tema principal dos 2 Minutos de Ódio, um programa diário que mostra as imagens de Goldstein na teletela. Ele era retratado andando com seus inimigos, a Eurásia ou a Lestásia, depende de quem o partido quer que seja o inimigo naquele momento. Nada que acontece de errado é culpa do partido ou do Grande Irmão, mas sim de Emmanuel Goldstein, pois o partido nunca estava errado, mas em nenhum momento é provada a existência dele. O idioma usado na Oceania é a Novilíngua, um idioma que foi criado pelo governo. Ela tinha o objetivo de restringir o pensamento da população. E para construir essa nova língua é preciso diminuir ou sumir com as palavras do antigo idioma. Pois, se o vocabulário é limitado, a percepção e a inteligência também são. Temos como exemplo de palavras da Novilíngua o duplo pensar, que substitui o duplo pensamento. O mais bom, que substitui a palavra ótimo, e o duplo mais bom, que substitui o melhor ainda. Transmitido somente as informações manipuladas, mudando todo o contexto histórico dos fatos, fazendo a população ver e ouvir histórias manipuladas. As cidades eram decadentes e imundas, as pessoas se arrastavam em decadência, as ruas tinham um cheiro horroroso por causa da quantidade de lixo e dos dejetos humanos. Mas o partido ainda afirmava que tinha libertado os proletários da escravidão e servidão, que antes da revolução eles eram oprimidos pelos capitalistas, eram mortos de fome, chicoteados e as crianças eram vendidas a fábricas. Winston começou a observar essas situações e não estava gostando do que estava vendo, mas ele evitava desafiar o sistema. Ele então adquiriu um diário onde escrevia o que pensava e sobre as situações que ele presenciava, onde fazia o máximo para escrever sem a teletela ver. Mas o seu maior crime foi se apaixonar por Julia, que era funcionária do departamento de ficção. Eles se encontravam em segredo em alguns lugares da cidade, em um pequeno quarto que ficava em cima de uma lojinha. Pode parecer besteira, mas o partido não aceitava relacionamentos verdadeiros, que eram por amor. Eles achavam que um casal só servia para terem filhos. O casal fez o máximo para acabar com o sistema, se juntando com O'Brien, que era agente do partido interno, mas dizia ser um membro da Irmandade que buscava derrubar o partido. O'Brien traiu Winston e Julia, fazendo eles serem pegos por crime de pensamento. O casal foi preso e entregue ao Ministério do Amor, conhecendo assim o pior lado da ditadura.
Wilson é torturado no pior lugar do mundo, o quarto 101, onde eles usam o pior medo de cada pessoa para torturá-las. Mas o objetivo não é dar fim nessas pessoas que foram contra o governo, mas sim convertê-las a acreditar no governo, ficando alienadas, fazendo uma lavagem cerebral. E após essa tortura, Wilson aceita essa ditadura, começando a amar o grande irmão e ficando separado de seu grande amor, Julia. O 1984 retrata o perigo do totalitarismo, que se não combatido pode triunfar em qualquer lugar. O Grande Irmão foi inspirado em Joseph Stalin, um dos maiores nomes do totalitarismo. Para eles, a mentira deve ser considerada verdade, todos têm que obedecer e não questionar. Entenda agora os conceitos e veja como eles se relacionam com os dias atuais. Em 1984, todos ficam sob vigilância do governo por teletelas que funcionam como TV e câmera de filmagem. Hoje, podemos comparar as teletelas às redes sociais, onde você compartilha informações e processa dados sem que esteja totalmente ciente. Quem nunca estava usando o Instagram ou outra rede social pensando em algo e começou a aparecer no seu aparelho informações e dados desse produto. Redes sociais e serviços de busca têm controle total e absoluto sobre tudo aquilo que você procura na internet. Essas informações podem ser usadas contra você, criando novas ferramentas viciantes que vão induzir você a fazer o que eles querem. Se algo fugisse do controle do Grande Irmão, ele tinha vários aliados que iriam denunciar as pessoas que fizessem algo errado. E hoje em dia temos câmeras de vigilância em todos os lugares, sendo impossível fazer qualquer coisa sem ter algum registro. Estamos sendo vigiados em todos os lugares. O governo criou uma nova língua, um novo idioma para controlar sua população, tendo como exemplo as palavras bom mais, duplo pensar e minamor. Nos tempos atuais, é normal vermos pessoas usando de abreviações de palavras nas redes sociais e no dia a dia. Não podemos afirmar a existência de uma forma de controle usando a linguagem, mas sabemos que as mensagens de texto mudaram a forma como nos comunicamos e escrevemos. No livro, vimos que eles alteram e destroem documentos, fotos, gravações, histórias e textos que são contraditórios à política de pensamento do governo. Podemos ver isso nos dias atuais com as fake news, que passam informações alteradas que beneficiam alguém ou grupo de pessoas. Outra forma de vermos isso é a regulamentação dos meios de comunicação, privando você de obter informações que influenciam a sua vida. O 2 mais 2 igual a 5 está relacionado ao controle sobre a realidade para se adequar ao desejo das autoridades. É como se a mentira virasse verdade, se tornando uma crença coletiva. Essa concepção também se aplica às fake news, pelo fato de que pessoas acreditam em qualquer coisa só por estar na internet. Todos os moradores da Oceania tinham suas compras observadas pelo partido. Eles sabiam o que você comprou, onde comprou e quanto gastou. Além de terem compras limitadas, não tendo alguns itens de extrema necessidade. No século XXI, mesmo você querendo ou não, todas as suas transações e compras deixam um rastro, contendo todas as informações e dados que dizem muito sobre sua personalidade. O medo é tão perigoso quanto a arma. O Grande Irmão era a fonte de medo na Oceania, tendo toda a população vivendo como ele queria. E infelizmente podemos ver isso no Estado Islâmico, onde o medo está em todos os lugares no país. A primeira edição do programa aconteceu em 1999, quando o executivo John DeMol teve a ideia de criar um reality show onde as pessoas são vigiadas 24 horas por dia dentro de uma casa sem ter contato com o mundo externo. Não apenas o termo Grande Irmão, que deu origem ao nome Big Brother, como toda a estrutura do reality show foi inspirada no 1984. Assim como no livro, no Big Brother tem normas específicas a seguir e realizar tarefas mandatórias pelo alto escalão. Também existem as eliminações, que são diferentes no livro, porque no livro as pessoas somente desaparecem e no reality o público que escolhe quem fica e quem sai. Na versão original do programa, nos primeiros, era para ser algo mais relacionado com sobrevivência, mas essa ideia acabou sendo deixada de lado ao longo do tempo.
George Orwell foi crítico tanto do nazismo quanto do comunismo na União Soviética, sendo um dos primeiros intelectuais a prever o fim desse regime. Também se posicionou contra o movimento de não violência liderado por Gandhi, escrevendo 1984 baseado na opressão dos regimes totalitários das décadas de 1930 e 1940. Mas não se resume só em criticar o stalinismo e o nazismo, mas também toda a nivelação da sociedade e a situação que os indivíduos viviam ao servir ao Estado por meio do controle total. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo lhe agregou em algo, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.